Começa agora o melhor do dia com Melk Lima. Começa, na verdade, o nosso 30º episódio da segunda temporada do podcast O Melhor do Dia. E como eu falei ontem para vocês, a nova identidade visual do podcast já está pronta. Mas só no primeiro episódio da terceira temporada é que vocês vão conferir. Está sendo ajustado os últimos detalhes para mostrar para vocês a nova cara do podcast O Melhor do Dia, tá? Vai ter aí alguns elementos que vocês vão ver que vamos manter, mas tem muita novidade. E tá bom que eu não vou dar spoiler mais não, tá certo? Agradecer a Cris e Ricardo da Angelical Pijamas, que passaram por aqui ontem falando sobre o case da Angelical Pijamas, falando sobre empreendedorismo. E hoje, claro que não diferente, vamos continuar falando sobre empreendedorismo. Ao meu lado, Alan César, parceiro, boa noite, seja bem-vindo, mais um episódio. Boa noite, Melk, boa noite a todos que nos acompanham aqui, né, nos nossos canais que transmitem um papo melhor do dia, o papo do empreendedor no melhor do dia. É uma mistura, o papo do melhor do dia no Empreendedor Podcast, e é sobre isso. E mais uma quinta-feira, né, trazendo um assunto interessante, que é tecnologia, né, e eu queria, outra pessoa que eu conheço, eu acho que das pessoas que eu conheço que gostam mais de tecnologia, eu trouxe. Então, a gente vai estar sendo muito bem assistido aqui com informação. E eu acho que é isso, né? A gente empreender é estar associado com esse. Não dá para hoje você empreender e colocar a tecnologia à parte, né? Tá junto. Então a gente vai estar hoje à noite conversando com o Arthur Bezerra. E ele vai estar falando aí um pouco sobre essa transformação digital nos negócios, né? Muita coisa boa. Mais uma aula, como eu sempre digo. Antes de chamar a nossa vinheta, agradecer a todas as empresas parceiras, Raí Barbearia e Angelical Pijamas, as novas empresas. Antes que a Alan diga que eu gosto de mais de dinheiro, tem espaço para mais umas 10 ou 15, a gente dá um jeito. Tem espaço para você, empreendedor, que quer estar junto conosco. Venha para cá, que o espaço é esse. Chama a vinheta. Entrevista. Alan bem disse, o Arthur Bezerra não teria outra pessoa para falar sobre isso senão Arthur Bezerra. E aí nós vamos receber aqui muitos insights, muitos ensinamentos nesse aspecto. E o interessante que é sobre uma temática que também nós somos defensores, né? Essa questão do digital, do avanço, dos ajustes, das novidades, da transformação dos negócios, dos empreendimentos, tendo como ponto de partida o digital. Então é algo que também nos interessa muito. Você que está nos assistindo, pare e preste atenção. Antes de partir para as perguntas propriamente ditas, Arthur, boa noite, seja bem-vindo e obrigado por ter aceito a nossa provocação e o nosso convite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mac. Boa noite, Alan. Cara, muito obrigado. As palavras de Alan são sempre gratificantes. A gente se esforça demais para que a gente consiga entregar o melhor. E graças a Deus que Alan é um parceiro nosso, uma pessoa que a gente tem o prazer de estar por perto e de compartilhar, principalmente um cara empreendedor como ele, que tem 365 negócios. E vem mais 6 aí, não é? E vem mais 6 por aí pela frente. Receber a validação de Alan tem um peso diferente, muito, né? muito. Isso é muito bacana. É muito, muito interessante realmente. Quem é você? Quem é Arthur Bezerra? Cara, eu sou o Arthur Bezerra, eu sou o pai de Heitor e o pai de Maria Luísa. Com 18 anos? Com 19. 19. E eu sou um apaixonado por tecnologia. Eu comecei aos meus 17 anos, com experiência em sala de aula, e tive o primeiro contato com o computador ainda, que não era o Windows, ainda era a telinha preta com as letras verdes, e foi quando eu tive o primeiro contato com o computador. De lá para cá eu não aprendi a fazer outra coisa, foi tudo que eu fiz em minha vida, foi ter contato com a tecnologia. Esse primeiro contato tu tinha quantos anos? Eu tinha 14, 13 anos de idade com o computador. Essa história da telinha preta com as letras verdes, eu que tenho astigmatismo e quem tem daltonismo e outras questões, sofria muito, né? Porque, minha gente, aquilo era um desconforto visual. Nós temos um colaborador que ele é daltônico. Então a gente, todas as ferramentas que nós fazemos, nós produzimos testes e incansáveis testes. Certo. E um deles a gente passa por Igor. Igor, ele tem que validar para que a gente tenha certeza de que uma pessoa com a experiência que vai ter com o computador e com as ferramentas que a gente produz e que tenha esse déficit como ele tem, ele é daltônico, que passe por ele, porque por hora a gente diz, olha, clica naquele botão azul. Aí ele faz, que botão? Azul? Como assim azul? Então a gente passa por isso, a gente indica, então está na hora da gente modificar. Então a gente deixa que ele vá lá modificando e vai dizendo, agora eu estou vendo o botão.
Então a gente percebe que a ferramenta vai atender também para quem é daltônico. Interessante que empreender é sobre entender essas necessidades específicas, né? A gente já começa o podcast falando trazendo um bizu, um insight muito bacana para você, empreendedor que está assistindo, no tocante à tecnologia. Ou seja, lá na empresa tem a pessoa que faz esse controle de qualidade, né? Para esse nicho específico. E a gente fala assim, brinca e tudo, mas, minha gente, o número de pessoas na sociedade atual que tem alguma questão visual é alarmante. Eu, por exemplo, tenho quase 5 graus nesse, tira os óculos. Hoje pela manhã, aliás, ontem a gente estava gravando um conteúdo aqui, nesse mesmo espaço, e eu conversava com os meninos aqui da Agreg e dizia, sem os óculos é melhor, né? Porque não reflete. Aí eles, como assim? Você consegue enxergar? Eu digo, não, então mantenha os óculos. Então é preocupante, assim, muita gente tem. E é um diferencial interessante para a empresa, né? Ter essa... Tá pagando extra para ele fazer esse controle. Tem que pagar o extra. Igor é um dos nossos líderes lá e ele tem isso, ele gosta disso, ele participa de muita coisa. E esse tema a gente chama de UX. Se você conseguir dar uma olhadazinha, talvez tenha livros que você consiga, eu posso indicar alguns para você, que vai te ajudar bastante. A UX é User Experience, significa dizer experiência de usuário. Ela não está necessariamente ligada à tecnologia. Ela envolve tudo. Por exemplo, essa mesa tem que passar por um princípio de UX. Ou seja, o que o usuário vai sentir ao utilizar essa mesa. A experiência será proveitosa? Então a gente traz muito conceito para a tecnologia, mas ele não nasceu necessariamente em tecnologia. É parecido com o que, por exemplo, algumas marcas fazem com os influencers. Convidam para eles terem uma experiência ali do produto, do serviço, do evento. É nessa perspectiva. Esse termo vem desde a década de 70. Então a gente tem a User Experience, ela é antiga, ela já vem sendo trabalhada e ela ganhou essa nomenclatura através da maior empresa do mundo. Quem é? Rapaz, essa pergunta vale ouro, mas eu vou deixar para Alan responder. A maior empresa do mundo atualmente é a Apple. Sim. O conceito, ele ganhou forma e ele começou a ser divulgado para outros segmentos através da Apple. Foi desenvolvido lá dentro o conceito de experiência de usuário. A Apple dita muito, né? Muito. Quase tudo de comportamento e tudo mais. Porque é nossa inspiração. É maior. Não é à toa que eu defendo iPhone. Né? Atenção, alunos que têm Samsung, pelo amor de Deus. Comprem iPhone. Alan. Vou começar com uma frase de uma amiga nossa aqui de Nayara. Né? Que Nayara, cheirão ela é uma querida, né? E ela trouxe num podcast nosso aqui, ela trouxe uma frase que eu achei bem legal e a gente, vez ou outra, a gente traz ela. Que é assim, quem não é ponto .com vai ser ponto fora. Então, assim, eu quero trazer essa realidade. O que é que ainda hoje existe empresas que não usam tecnologia, né? Se a gente de uma certa forma diretamente não utiliza, né? Mas indiretamente nos processos, né, de outras... vou pegar a nossa realidade aqui em Santa Cruz, que assim, a grande maioria das indústrias são têxteis. Sim. E os negócios são voltados para a área têxtil, né, de confecção. Então, mas muita gente ainda não utiliza. A gente tem uma pesquisa feita pela CDL que 48% das pessoas que trabalham na moda centro não faz nenhuma venda digital. Eu estou falando na parte de venda digital, né? E o processo realmente é completamente manual. Não tem uso de nenhum tipo de tecnologia. No mundo de hoje, o que é que você entende como é que se dá para sobreviver ainda sem tecnologia, né? E o que é que você acha dessa transformação digital, que essa era de transformação digital, na verdade? Boa, Alan. Eu acredito que a gente pode separar 2 pontos aí. A transformação digital ela é um termo bastante complexo. É uma palavra que virou modinha. Por virar modinha, ela ganha um romantismo e as pessoas aplicam, inclusive, onde ela não se encaixa. O nome transformar, ele é forte, né? Transformar uma matéria significa você modificá-la. Não é só você fazer um pequeno ajuste, é modificar a matéria. E quando você fala transformar digitalmente, é você pegar um conceito, uma cultura e transformá-la para o modelo digital. Não significa dizer que se eu começar agora, eu tenho um banco na feira em Santa Cruz, eu vou começar agora a vender online. Não significa dizer necessariamente que eu estou numa transformação digital. Eu tenho sim um processo que eu inicializei e coloquei digitalmente lá. Esse processo, por vezes, é para você transformar algo mais eficaz e eficiente.
Então, você trouxe a tecnologia para que seja mais rápido ou para que você não fique ponto fora. Então, talvez esse tenha sido o objetivo de você implementar necessariamente aquilo ali. Já na transformação digital, ela passa por uma mudança completa de cultura e de experiência do usuário. O foco sempre vai ser isso daí. É você pegar um modelo de negócio e modificá-lo completamente. A tecnologia talvez seja o terceiro, quarto item a ser colocado dentro dessa lista, mas o primeiro deles é entender a ideia, é o mindset, aquela palavra que a gente prefere usar em português, que é a mudança de pensamento, né? É você mudar esse conceito, essa ideia de que você tem hoje do processo mais manual e que você tem mais interação humana e você começar a otimizá-lo. Então, você começa com esse processo daí. Então, por último, depois que você tem essa ideia, você tem pessoas que você precisa preparar e qualificá-las. Você tem o desenho do processo extremamente bem definido, já tem o arquétipo dele ali montado. E aí, a partir disso, você contrata a ferramenta para que você consiga produzir a melhor experiência possível. E aí, quando a gente fala no digital, a gente fala em retirar os processos humanos ali. A gente já fala até que já existem atendimentos, porque hoje você vai, se você for fazer uma chamada num chat hoje, você é atendido por um robô. É um atendimento virtual. E agora as pessoas estão implementando a solicitação digital. Então imagina que eu quero fazer uma compra num site e lá de repente eu tenho um atendimento digital, o robô está respondendo lá. Mas é o meu robô que está fazendo a compra com outro robô. E chegando até o ponto de ser por voz. É o meu robô falando com outro robô que já entendeu o meu comportamento de compra e eu dei autorização para que ele fizesse, e ele vai estar executando isso. Essa história do autorização para que fizesse. E eu sempre converso com os meus alunos ali de presença digital, e alguns dizem que é a tal da bruxaria. O Instagram tá me mostrando o patrocinado daquilo. Sendo que atrás das letras pequenas, quando a gente baixa o aplicativo, né? Aliás, que nem são tão pequenas, né? É preguiça mesmo de verificar o que você está autorizando. Tá bem nítido lá, autoriza ter acesso ao seu microfone, a isso e aquilo. Onde eu tô querendo chegar? Minha mãe e meu pai conseguiram se adaptar da forma deles e estão lá consumindo novas tecnologias, da maneira deles. Mas tu achas que alguém vai terminar pirando o cabeção no sentido de que robô comprando de robô, meu comportamento já está assimilado pelo robô? Vai acontecer, não vai? Já está acontecendo. Eu ia dizer agora, vai não, já está. Tem um conhecido nosso que ele é médico e ele vem até aqui em uma das 365 empresas de Alan. Ele vem dar um apoio aqui. E aí a gente vem conversando de Caruaru para cá, cerca de 40 minutos, e ele é um dos caras que está pirado com a questão da inteligência artificial, que é um dos processos da transformação digital. Você não tem a transformação digital por completo se realmente você não tiver, inclusive, a inteligência artificial, que é um conceito de inúmeras outras coisas além do que uma máquina que está pensando por si só. Ela, na verdade, ela está só aprendendo com aquilo que você oferece para ela. Em relação a essa questão de a gente conectado aqui, a Apple ele já tinha revelado uma certa vez que ela escuta 1% com a Siri das conversas que estão rolando. Mas com que objetivo? Para que ela realmente possa sentir a melhor experiência possível. Não é que a gente está aqui com o telefone dessa forma e que vai estar gravando e ela está recebendo a informação lá. Mas quando você chama a Siri e que você fala alguma coisa, então de todo o volume que ela processa lá dentro, 1% ela pega e estuda. Então, consequentemente, ela está te ouvindo, né? E isso gerou um problema absurdo e ela respondeu processos e pagou multas milionárias em dólares por isso daí. Então, sim, vai acontecer e provavelmente acontece com principalmente o usuário Android, porque não tem o mesmo princípio de segurança que a Apple tem na cultura dela. Certeza de que, de repente, eu estou aqui com um telefone Android e a Meta, ela é dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. Então ela conecta as ferramentas dela, reconhece quem está por perto e ela vai sugerir conexões. Então, sem sombra de dúvida, para quem se assusta com isso, é melhor se desligar.
Porque, como diria Kleber, nosso gestor comercial, daqui para frente é só para trás. Já meus pais, seu Israel e Dona Cida, eles estão conectados, adaptados. É muito engraçado. Eu chego lá e ele vem, meu pai, com a história. Olha, tem essa passagem aqui para São Paulo por 9. Eu digo, não invente, né? Mas é incrível como eles conseguiram assim se adaptar e consumir esse conteúdo sem espanto. E eu tô falando de pessoas que têm 60 e 61. Mas nem todo mundo está preparado para esse impacto. Deixa eu trazer uma realidade aqui. Antes até da gente... A papo estava tão tecnológico, mas vou trazer aqui para uma parte mais analógica. Até para aqui os nossos ouvintes e nossos espectadores, que é o nosso perfil, que são empreendedores locais, são pessoas que estão até buscando formas de colocar tecnologias no seu negócio. Isso. Existe um número muito significativo de pessoas que não têm nenhum sistema de gestão. Um simples sistema de gestão que faça lá estoque financeiro. Tá? E aí, quando eu tenho a oportunidade de a gente trazer uma pessoa que é especialista, uma pessoa que é de processos e de sistema e tal, eu queria que você falasse, Arthur, qual é a importância disso, de ter? Porque, assim, é muito fácil a gente que tem uma Familiaridade? Uma familiaridade com tecnologia, né? E aí a gente, mas é fácil, não sei o que, isso aqui, poxa, o sistema, o cara não pode deixar de ter sistema e tal. Mas eu queria que você falasse para aquelas pessoas que, de repente, elas anotam na caderneta. E eu estou falando de uma pessoa muito distante de mim, não, viu? E anota num papel, no caderno, não sabe o estoque, não sabe quanto vende, não sabe o custo e tal. O que lucra. O que lucra e tal. A pessoa não tem nada de sistema de controle. Qual a importância hoje de você ter isso, não é? de ter isso gerido por um sistema, né? E como é que essa pessoa pode começar a fazer isso? Vamos lá, boa, Alan. Tão perto de você quanto essa pessoa, eu tenho uma também, que é o meu pai. Ele é empresário, ele tem uma pequena empresa de ônibus e todos os custos dele estão ou na cabeça ou na folhinha do papel. Então, por mais que eu tente trabalhar culturalmente, é o primeiro ponto que deveria ser modificado. Então, não adianta eu trazer uma ferramenta e mostrar para ele que uma gestão de frota vai conseguir trazer, acho que o principal ponto que todo empresário quer, a vantagem competitiva. Acredito que seja isso, porque dificilmente existe alguém único no segmento. Você sempre tem um concorrente. Então, consequentemente, você quer ter o melhor serviço, você quer ter o melhor benefício, e se é o melhor, significa dizer que existe outro. Não é o serviço, é o melhor serviço. Então, a vantagem competitiva é o principal ponto. Então, por exemplo, para o caso desse, de uma empresa de transporte de passageiros, o que é que seria uma vantagem competitiva e que a tecnologia poderia ajudar? Um sistema de gestão mínimo necessário para que se controle, por exemplo, a operação financeira. Como é que ele sabe que pode fazer a aquisição de um outro ônibus se ele não tem uma noção de um planejamento financeiro de um ano, por exemplo? Se ele não consegue enxergar o que ele tem de despesas operacionais, despesas administrativas e o que é que ele tem de resultado de todos os meses até o final do ano como uma perspectiva, ele não sabe se de repente ele pode chegar e dizer o seguinte: eu vou comprar um ônibus somente agora em setembro. Então, e se ele disser o seguinte: olha, o meu caixa não me permite fazer aquisição agora, mas eu estou vendo uma taxa de juros, que nunca é a melhor opção, mas para uma vantagem competitiva, eu estou vendo uma taxa de juros com o meu gerente do banco, que me permite fazer aquisição, para colocar esse ônibus em um outro local, que me dá um rendimento que vai ser um pouquinho maior do que os juros que eu estou pagando, mas que cobre no mínimo as despesas operacionais. E no mês de setembro eu já começo a ter o resultado daquilo que eu esperava. Ou seja, a tomada de decisão ela passa a ser mais precisa e mais rápida para que você ganhe vantagem competitiva quando você tem informação. E não vai conseguir ter informação se você não tiver, no mínimo, um software de gestão.
Lógico, tem outros softwares que melhoram mais ainda a competitividade dele. Por exemplo, se ele souber exatamente o quanto é que ele vai rodar em quilometragem e o custo de cada quilômetro, como o custo do motorista, o custo de depreciação do veículo, o custo operacional de imposto, o custo de combustível. Então, se ele tem tudo isso, para precificar melhor, essas informações seriam mínimas necessárias. Ô, Arthur, Só bem rapidinho, para não perder o fio da meada, dessa história de empresa, aqui nós já tivemos o William Feitosa, da DG, Sim. e eu lembrei, você foi falando agora, eu lembrei que ele narrou uma situação como essa, e ele usa vários sistemas, mas aí ele usou um extra lá, que deu uma economia, ele falou assim de somas interessantes, ele disse, que nós conseguimos no transporte escolar de Santa Cruz economizar X mil reais com a utilização de um sistema que mostrou melhores rotas, enfim, melhor aproveitamento de tudo. Ele falou de uma economia assim, tipo, exageradamente. Eu fiquei abismado. E ele disse quanto eu investiu no sistema e quanto lucrou com essa economia. Uf, a cabeça explode. porque... Alan só tem lucro utilizando meu sistema. Você falando, o que é que tá me vindo aqui à cabeça? Às vezes, dependendo da situação, a gente fala de tecnologia, mas eu acho que o processo em si, ele não precisa também ser, quando a gente fala em tecnologia, ser digital, né? Mas aí você é muito bom também nessa parte de processo. Então, de repente, se o cara tiver também os processos, né, mapeados, até num caderno, uma coisa desse tipo, né? Um caderno de fluxo de caixa, por exemplo. Pronto, um exemplo, né? Eu acho que, de repente, até vai fazer um efeito, né? Lógico, a tecnologia vai ser mais rápido. Isso. Né? E vai ser um pouco até mais preciso, eu acredito que sim. Isso é aquilo que eu falei no começo. Primeiro começa com a mudança da cultura, né? A mudança de comportamento e o entendimento. A ferramenta, na verdade, nem é o primeiro ponto. Às vezes, ela é um meio, ela não é o fim. Às vezes as pessoas chegam para mim e fazem assim, olha, eu quero contratar o teu software porque eu tenho um problema aqui e eu sei que ele vai resolver. Eu fiz, olha, você vai ter mais um problema. Você primeiro conserta, muda a cultura, entende como tem que funcionar, alinha os processos e aí você implementa as ferramentas necessárias. A gente tá Pode falando... começar com papel. A gente está falando de tecnologia digital, mas tem a tecnologia, como esse exemplo de notar, é uma possibilidade. E ainda tem aquele empreendedor que, pior ainda, como por exemplo você citou, seu pai, tem coisas que estão na cabeça dele. Né? Então tem muito disso ainda. Na realidade local mesmo, tem empreendedor que confecciona um volume considerável semanalmente e não tem esse fluxo registrado, não tem noção de quanto investe, do que investe. Não usa nem o Prolabore, ou seja, acha que ele não é um funcionário da empresa. E não usa nem sequer esse sistema analógico para anotar, para ter esse acompanhamento. Então, eu acho muito interessante a gente pensar nessa perspectiva do lance inicial de mudar a cultura, como você falou. Né? O começo tem que ser aí. Isso. E um dos pontos que às vezes esbarra nesse perfil de pessoa é que por mais que você consiga fazer com que ele mude essa cultura, e aí quando você traz ferramentas, como o seu amigo falou, eu tive um custo com a ferramenta que me trouxe o resultado. Por vezes bate na cabeça da pessoa e vai dizer, eu vou ter custo com a ferramenta. Vou gastar mais ainda. Então eu vou gastar. Só para você ter uma noção, o IDC, que é um instituto mundial que faz estudos sobre dados, ele diz que até o final de 2023 o mundo gastará 2,3 trilhões de dólares em transformação digital. Pegando essa frase sua, a gente pode dizer assim que você acha que até quando essa realidade ela vai acontecer? Você acha que... Qual o prazo, né? Qual o prazo? Você acha que tem como a gente ter um prazo assim, ó, cara, se até tal ano, acho que todo mundo vai estar... Como é que a tua visão sobre isso? Dar uma data, eu acho que é impossível. Não dá para você dizer necessariamente. Mas anualmente a gente tem um processo de evolução. Eu tenho um dado aqui bem interessante, que a Dell, que eu acho vocês devem conhecer, uma das maiores fabricantes de computador do mundo, ela diz que até 2030 é esperado que as empresas digitais tenham uma taxa de crescimento duas vezes maior. Então essas empresas elas vão crescendo e naturalmente ela vai arrastando outras para que possa seguir nesse mesmo desenvolvimento. Então assim, dizer até quando não dá. Mas por exemplo, olha,
significa dizer que se a Dell disse que até 2030 essas empresas crescem duas vezes e meio, então outras empresas naturalmente vão correr ou vão morrer. A gente tem também essa questão da pandemia, que foi um fator inesperado, né, que acelerou o processo em anos, não foi em dias nem meses, né? Nós tivemos uma antecipação de anos de tecnologia, de comportamento de consumo, de comportamento de produção. Então, por exemplo, esse dado da Dell até 2030, de repente acontece alguma coisa daqui para lá, um acidente de percurso nesse sentido, e em vez de 2 pode ser 4, 6, né? Tá muito mais rápido, muito mais efêmero, muito mais ágil esse processo. Naturalmente, né? Eu acredito que teve até um presidente, né, que ele lançou o projeto 50 anos em 5. Eu acho que se ele fosse, né? Se ele fosse o presidente do Brasil nessa época, eu tenho certeza que ele ficaria feliz, porque foi o que aconteceu. A pandemia ela veio para dar uma freada. Eu lembro como se fosse hoje, no dia que Alan ligou para mim, quando ele disse assim, cara, a pandemia, todos nós ficamos assustados, mas eu achava que o impacto seria muito negativo, mas muito mais negativo. Mas ela mostrou outros formatos em que você poderia desenvolver. E eu não vou mentir para vocês, talvez pelo meu segmento, que é a tecnologia, que acelerou demais, na verdade a gente cresceu durante a pandemia. Sim. Então, assim, é natural que tenha forçado as outras pessoas a utilizar. Então, vamos lá. A Caixa lançou o aplicativo Caixa Tem, que era a maneira de conseguir receber o auxílio emergencial. Né? E para aí, desenvolver um aplicativo desse demora pra caramba, né? demora. E foi demorado. E ainda lançou. Atualizava, E cheio de problemas. É difícil. Mas é interessante que você disse que uma empresa termina puxando porque o comportamento do usuário, por exemplo, mesmo quem não queria, teve que baixar o aplicativo, aprender a manusear para ter acesso ao benefício. Então, foi uma forçação de barra positiva. E aí, um monte de gente que até então sequer tinha tido contato com as novas tecnologias, teve gente que, através desse contexto, passou a usar ferramentas, passou a ter um comportamento de consumo voltado para isso. Tem gente aí que foi fazer TikTok, usar ferramentas, comprar um smartphone melhor. É interessante, né? O que você falou, uma coisa termina puxando, é um efeito dominó. Sem dúvida. E o pessoal que estava no digital também evoluiu bastante, né? Tem o Érico Rocha, ele tem um projeto de lançamento digital que é o 6 em 7. E assim, ele evoluiu demais com esse projeto dele. Por quê? Porque muitas pessoas perceberam que era a hora de entrar para o digital. Né? Infelizmente, algumas pessoas aceleram os processos e aí a gente sabe que você correr descontroladamente, você tropeça. Uhum. Né? E aí muita gente quis acelerar e quis fazer de forma errada. Ele tem diversos exemplos durante a pandemia de pessoas que compraram o curso dele e que não tiveram êxito. Mas não tiveram porque estavam fazendo os processos errados. Então, por exemplo, teve gente que disse o seguinte, olha, eu vou lançar um curso de moda, vou ensinar como se vestir melhor. E aí, estava vendo esse depoimento recentemente, e ela era dentista e ela disse, não tenho mais pacientes, não tenho mais pessoas que vêm aqui fazer tratamento, então eu vou me reinventar. E aí ela foi realmente para esse dicas de moda. E aí ela contratou uma agência de marketing, fez o que tinha que fazer, gastando 300, 400 reais no tráfego pago, tentou 5, 4 vezes ali e não deu certo. Até que, depois com muita paciência, fez um planejamento estratégico, mudou a forma de pensar em relação ao que era o digital, ela sozinha, e fez um aporte um pouco maior em tráfego pago, montou os vídeos da forma que deveria ser montado, e aí em 3 dias ela conseguiu lá o 6 em 7. Na verdade, ela ultrapassou isso aí. Muitos empreendedores vislumbram nessa questão da facilidade da utilização das ferramentas digitais e das mídias sociais, de alcançar, de atropelar as etapas para enriquecer rapidamente. A gente fala muito sobre isso. Esquece da história do propósito, visa só a questão do retorno financeiro imediato. E são ferramentas incríveis que de fato facilitam muito, mas é muito mais do que isso, né? É humano. É entender o comportamento. Só que, pronto, você vê, fulano e tal. Semana passada eu trouxe uma dica de um palestrante que hoje ele cobra 100 mil reais da palestra. Ok, mas o que ele construiu para chegar? Aí a pessoa está saindo de um nicho e diz, eu vou palestrar agora e vou cobrar 20 mil.
Aí não arruma uma palestra por 100. Passa 3 meses, 6 meses, 10 meses. É porque quer atropelar essas etapas, né? Eu acho que até está tendo muito esse empreendedor de palco, né? Então, Maria. eu costumo dizer aqui em alguns momentos que tem muita gente que se coloca, pega um microfone, vai para uma palestra e se diz, e quer dar informação. E aí eu vejo que tem muito cara que não sabe nem falar no microfone, que dá aula assim de empreendedorismo. Sim. Tem timidez, tem vergonha, mas tem uma carga. Mas viveu aquilo, né? Vive aquilo. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado nisso, em comprar curso. Porque o que tem, Paulo tem na internet para vender curso de empreendedor, fique rico em 7 passos para o primeiro 20 milhão. dígitos em um mês. Eu digo, caralho. Eita, falei uma palavra, desculpa aí. Eu vou confessar aqui uma coisa mais pessoal. Como, mesmo não pareceu, parece ter 18 anos, e Alan, Um a rapazinho gente tem uma novo, idade muito próxima. É porque ele pinta o cabelo. Ele quer ficar grisalho. E aí tem Alves e Kleber, que são 2 pessoas também no nosso convívio, e a gente tem um grupo chamado Quinta Série. Porque lá a gente descarrega tudo que é besteira. E recentemente um deles, que foi Alves, ele postou uma coisa muito legal. Eu acho que eu vou carregar essa frase. Eu não sei se Alves vai estar me vendo. Alves, obrigado pela frase. Quando ele diz assim: cuidado com as pessoas que têm a testa brilhosa, a testa Oleosa. cheia de suor, oleosa de suor, se achando mente brilhante. Boa. E, cara, eu acho que a primeira coisa que eu observo hoje num palestrante, juro, é se a testa dele tá brilhosa. Já é involuntário, né? Ficou a brincadeira, mas é isso que a Alan falou. Tem muita gente que realmente tá achando que o digital vai ser a solução, simplesmente atropelando processos e trazendo conceitos. Eu acho que você fala uma coisa interessante, porque às vezes o cara quer contratar a Epta para poder... eu tô com um problema, eu preciso de um sistema de gestão. Que vai resolver meu Cara, problema. se ele pode ser o sistema top da galáxia. Se o cara não utilizar o sistema, não alimentá-lo da forma correta, ele não serve. E aí muitas vezes o cara diz, o sistema não presta. Né? Joguei dinheiro fora eu comprando acho que esse é sistema. até uma mudança de mentalidade. Eu acho que a partir do momento que você entende que você precisa da gestão, porque gestão ela não precisa de tecnologia. Exatamente. Né? Agora, se você compõe gestão e tecnologia, ela fica otimizada. Você tem um resultado mais rápido. Né? Otimiza o tempo e tudo. Né? Porque aí eu acho que às vezes um pouco confunde isso, né? Quer dizer, para mim eu acho que às vezes confunde, porque você diz assim, não, eu vou pegar agora, contratar o melhor sistema, vou contratar, fazer um curso de tráfego pago, não sei o que. Se você não tiver a gestão, amigo, independente do que você fizer, acho que não caminha. Hoje a gente cresce devagar. A Epta, a empresa de tecnologia, ela cresce devagar. Mas ela cresce saudável. A curva dela não é uma curva que vai e desce, vai e desce, vai e desce. A gente cresce devagar, mas a gente cresce constante. Isso porque foi uma das coisas que a gente implementou lá, que foi o seguinte: vamos escolher os clientes. Por quê? Porque o nosso sucesso está atrelado ao sucesso dele. Só que se ele atropela tudo e a gente sabe que de repente ele pode estar num barco furado, Sim. porque ele realmente é só um aventureiro, cara, pra gente não compensa. Não compensa porque ele pode ser um detrator por não estar utilizando a tecnologia como deveria utilizar. Ele não tem os processos, ele não tem esse conceito, e aí ele quer utilizar a tecnologia como uma ferramenta para tentar impulsioná-lo e não vai funcionar. Mais uma vez, ela é um meio e não um fim. Inúmeros outros processos você coloca antes. Então hoje a gente escolhe, a gente primeiro pesquisa, a gente tenta entender para que a gente consiga evoluir. Porque esse é o objetivo, é a gente ajudar. O conceito da Epta, o propósito dela desde a existência é desenvolver pessoas e impulsionar negócio. Nós, como empresa de tecnologia, pensamos em pessoas e pensamos em negócio. Eu juro que eu não combinei nada com o Arthur, juro. E eu venho falando sobre propósito nos últimos 15 dias, muito constantemente, no Instagram, no podcast, enfim. Muito sobre isso, sobre entender o propósito do empreendedor. Ele tem que ter isso muito bem definido. E aí você fala, eu juro que eu não combinei, mas foi ótimo. Sobre escolher o cliente, né? E demitir o cliente que não está funcionando alinhado com o teu pensamento. E sobre cliente detrator e defensor. Pronto, eu joguei a bomba, vocês pesquisam sobre isso, depois vocês me dão o feedback. Quais são os outros impactos assim? Você falou de alguns pontos, mas o que é que também pode ser gerado de benefício para a empresa que enxerga, vamos falar agora de uma empresa ideal, ela entende que precisa fazer essa transição,
ela está disposta a passar pelo processo tal qual ele deve ser, e no momento certo implementar a ferramenta necessária, mudança de comportamento, blá. O que é que ela colhe, então, de positivo, se ela cumprir direitinho essa questão linear? Vamos pensar na transformação digital, e aí a gente vai ver que ela é um conjunto de ferramentas. Por Certo. exemplo, não é simplesmente eu dizer assim, olha, eu faço vistoria veicular, e hoje a vistoria eu tiro foto no meu celular, Sim. faço o envio pelo WhatsApp e o pessoal recebe, baixa. Aí eu digo, eu vou automatizar. Então eu vou pegar um software, vou colocar no aplicativo no celular, eu vou tirar a foto, ele vai fazer a análise toda por mim, ele vai dizer que o veículo está todo ok, pronto, transformei digitalmente. Não é isso. Na verdade, essa é uma das etapas. Né? Como eu tinha pontuado, o fluxo do processo, né, da transformação digital, ele começa pela visão estratégica, ele começa pelo princípio da mudança de pensamento, como a gente havia falado aqui antes. Então, mudei a ideia, tive o conceito, aí eu parto para uma segunda etapa. Então, vou avaliar todas as necessidades que eu tenho para transformação digital. Por exemplo, quais são os problemas que eu tenho? Então, vamos pensar no caso, vou trazer a empresa de ônibus novamente do meu pai. Ele quer fazer a transformação digital dela. O primeiro passo é conseguir mudar o pensamento dele, ele já entendeu e ele sabe que tem que ter os processos alinhados. Certo. Agora vamos partir para as necessidades. Por exemplo, um dos clientes dele diz o seguinte, seu Amaro, nós precisamos de rastreadores veicular dentro dos ônibus para que os meus colaboradores, que o senhor vai buscar e trazer para a fábrica, consigam otimizar o tempo deles e nem gastar o seu tempo. Isso ainda não é a transformação digital. Isso é só uma necessidade que ele descobriu, rastreador. Para que ele possa saber quando o ônibus está perto, para que ele não fique naquela agonia ou simplesmente não vá para um local que é perigoso ou ficar exposto na porta de casa. Então ele sabe que quando o ônibus estiver bem pertinho, ele vai acompanhando como se fosse no Uber, e ele vai dizer, o ônibus chegou, ele já está ali prontinho só para poder sair e vir. Então há uma necessidade, foi identificada. A necessidade é um item de rastreador. Então vamos colocar um rastreamento nos ônibus. E aí começar o princípio de criar a cultura de inovação. O rastreador foi o primeiro ponto que arrastou para esse tipo de entendimento. Então ele vai dizer, nossa, isso foi muito bom. Vamos partir pelo princípio de que implementamos essa inovação do rastreamento e o que é que podemos fazer mais. Então eu preciso de câmeras de segurança dentro dos ônibus para que eu possa de repente conseguir flagrar algum problema, uma agressão, que seja verbal, né, ou alguém deteriorando a estrutura do ônibus. Então eu vou implementar câmeras de segurança para que eu consiga melhorar não só o relacionamento com o cliente, no caso a fábrica que está transportando, como também mantendo melhor a minha infraestrutura. Então, como terceiro ponto aí, eu coloquei a cultura da inovação. Como quarto ponto, eu vou dizer assim, capacite a sua equipe. Então, lá ele precisa capacitar todos os colaboradores, desde o motorista ao entendimento que existe esse item. Por exemplo, se ele chegar com o ônibus, né, próximo ao local ou no local que estava combinado e de repente o passageiro não apareceu, ele não precisa ficar buzinando desesperadamente, não é? Ou reclamando e gritando, cadê fulano que não aparece? Então ele criou esse hábito nas pessoas, no entendimento, né, de dizer que existem essas ferramentas e que a pessoa está ciente disso. A própria câmera em si, você já capacita as pessoas a entender que existe uma câmera de segurança, o motorista tem que estar ciente, acompanhando e ter certeza que o equipamento vai estar funcionando, mas ele está só desligado, então ele tem que ligar, não é? Interessante. Eu ia fazer uma pergunta, e quando eu abro o Instagram aqui, tá o que eu ia perguntar. Bruxaria! E aí, ó, Desculpa aí, Arthur. o quinto passo é sim a implementação da tecnologia. Veja, é agora nesse momento que entra o processo da tecnologia. Olha o caminho que nós trilhamos para chegar. Né? Ou seja, tivemos toda essa necessidade, todo esse entendimento, a capacitação
Agora é somente nesse momento que eu faço a aquisição do rastreador e que eu faço a aquisição do sistema de câmeras. Então eu treinei minha equipe, eu criei a necessidade, descobri a necessidade, eu documentei, eu já tive o princípio de conceitos de inovação e agora sim é que eu vou fazer o investimento no quinto passo. Os dois últimos, melhorar a experiência do cliente. É aquilo que a gente havia falado aqui mais cedo, a UX, a experiência do usuário, é justamente isso. Eu tenho certeza que o colaborador, sabendo que não vai precisar ir lá para fora, ou pegar uma chuva, ou ficar naquela agonia, e então o ônibus, será que ele já veio, será que ele não veio? Ele já fica nesse... Não vai ter mais isso. A experiência para ele é fantástica. Então ele já vai entender, ele já olha no celular dele e vai dizer, então o ônibus está a 10 minutos. Eu tenho 10 minutos de tomar um cafezinho antes de realmente eu entrar em desespero. Nossa. Então você melhora a experiência dele. Por último, análise de dados. Análise de dados. Aí é a vantagem competitiva, Alan. Nesse momento que você implementou tudo isso, você começa a visualizar dados, você começa a identificar aquela pessoa, por mais que a gente tenha a ferramenta ali, ela tem aqui, por exemplo, de 5 dias que nós passamos por lá para pegar essa pessoa, 4 dias ela demorou mais de que 5 minutos para poder comparecer até um ônibus. Então a gente já consegue fazer uma reclamação oficial e informar que aquela pessoa tem uma certa dificuldade com o tempo, com gestão. Eu já começo a identificar o tempo e percurso de acordo com o horário que cada ônibus vai gastar. Eu já começo a descobrir o quanto ele está gastando de combustível naquela rota e se de repente uma outra rota não seja mais eficiente. Essa análise é tão importante quanto qualquer outro processo. Ele é mais um. Veja, a transformação digital para mim parte pelos 7 processos. 7 é um número mágico. Para mim, 7 é um número mágico. Então eu tinha que trazer realmente 7 processos. Então ela passa por esses 7. Veja que uma vez que está aplicado tudo isso, eu posso dizer para vocês, naquele modelo de negócio existe uma transformação digital. Entende? Algumas pessoas vão ser mais rigorosas e vão dizer o seguinte, não, transformação digital é igual o que o Uber fez. Na verdade é o transporte sem transporte. É mudar completamente a experiência de usuário. E eu concordo, não deixa de ser. Mas eu acredito que nesse ponto você muda muito o negócio. Você muda a maneira como você aborda o usuário. Você muda a maneira como você trabalha as pessoas. Então você transforma digitalmente. A gente pode dizer então que existem tipos ou níveis de transformação digital? Como é que a gente pode falar não sobre existe um conceito tão fechado. Se Certo. você for na literatura buscar o termo de transformação digital, você vai encontrar de diversas formas. Alguns vão dizer que você não transforma digitalmente. Você pode nascer digitalmente, Certo. mas transformar dizem que é impossível. Já outros dizem que o conceito sim existe e que transformação é justamente você modelar todo o processo que já existe lá. Imagina a gente chegar agora e dizer o seguinte, olha, a Medic Mais ela existe, ela tem um modelo de negócio e agora a gente vai transformar ela digitalmente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fechar as portas da Medic Mais e agora nós vamos entrar somente com os profissionais de saúde e nós vamos fazer tudo com teleatendimento e análise de dados. Certo. Então tem gente que vai dizer que é mudar completamente a experiência. Vou trabalhar o tráfego pago e vou fazer todo o meu atendimento através de celular. Então eu mudei todo o conceito. Então algumas pessoas vão falar que tem que ser exatamente nesse nível. E outras vão dizer que transformação digital é de ponta a ponta você ter processos que se tornou mais eficaz e eficiente e melhorou a experiência do teu usuário, te trazendo vantagem competitiva. Essa é a sua escola. Essa é a minha. Interessante, tem gente conversando aqui e a gente falando. E eu estava pensando numa dúvida, né? E sobre inteligência artificial. Né? O chat GPT, né? Isso. Ele está revolucionando, né? Assim, entrou para revolucionar o mercado. Matou o metaverso, inclusive. Exatamente. Foi? E Matou, acabou derrubou. que ninguém fala mais em metaverso, né? Ninguém fala mais em metaverso. Na sua opinião, o que é que você vê, né, nessa tecnologia e qual é a ameaça que ela pode ter e quais os benefícios? Eu não sei se isso foi verídico, eu vendo
Eu vi no Instagram da vida aí, eu vi que, eu não sei se essa frase realmente é dele. Elon Musk falou que assim, que era importante que essa tecnologia ela não fosse mais adiante. Não sei se é verídico isso, então eu estou levando essa informação. Até Tem uma porque brincadeira que diz, se tá na internet é verdade. Viu? Mas é verídico, sim. Elon Musk, ele é um dos defensores do fim do chat GPT, mas não necessariamente da inteligência artificial. A gente até acha que, na verdade, é porque como ele não lançou a dele, né, então ele está tentando porque frear as assim, outras. Deixa ele lançar dele pra tu ver ele tornar-se um defensor. E assim, e eu vou dizer para vocês, o segmento automobilístico, eu acredito que ele traz mais tecnologia do que a própria tecnologia. Eu digo tecnologia, vamos pensar, por exemplo, software, celular, e o automobilismo ele traz isso. E começa com o próprio Elon Musk. O veículo dele, o Tesla, você tem noção, por exemplo, do modelo de negócio de tomar uma decisão em microsegundos para salvar a vida de uma pessoa? E na medicina, a inteligência artificial realizando diagnósticos. Então, assim, tem uma empresa, a Deloitte Brasil, ela está trabalhando incansavelmente com inteligência artificial para poder melhorar os processos cirúrgicos e os entendimentos e receituários de clínicos, né? Coisas clínicas mesmo. Então, fazendo tudo isso através de inteligência artificial. A gente deu um grande passo com a telemedicina. Por mais que ela tenha ainda esbarrado com o conceito de medicina, dizendo que não é interessante, somente alguns aspectos que podem ser trabalhados, e com muita luta ela conseguiu, a gente sabe da mesma forma que medicar vai cair no mesmo princípio. Vai ser muita luta, mas a inteligência artificial vai chegar. Eu não posso te dizer que seja necessariamente uma ameaça, Alan. Como a gente Mas sabe... você acha que, tipo, para alguns categorias de trabalho, de emprego, né? Então, você acha que não consegue? Sem dúvida. Eu acredito que a transformação digital, ela naturalmente vai tirar algumas profissões, como também vai trazer outras. Sem sombra de dúvida. Eu vou falar, eu costumo sempre conversar com o meu contador e brincar com ele, eu vou dizer, cara, tua profissão é uma das primeiras que vai acabar. Esse teu processo de estar lançando essas informações é uma das primeiras que acaba. Na verdade, tu será mais um consultivo. Tu vai existir muito mais para que você possa orientar qual vai ser a melhor prática a ser gerido aquilo ali. E ainda assim, a gente vai ter inúmeros métodos automáticos através de inteligência artificial que vai dar esse resultado. Eu até falei para ele, disse, olha só, pesquisa alguma outra coisa. Eu perguntei se ele sabia varrer. Só, tu sabe varrer? Porque se tu souber varrer, tu vai trabalhar comigo, pô. Porque assim, me desculpa os contadores, por favor, me desculpa. Mas eu tenho certeza, contabilistas, não são contadores, são contabilistas. Vocês me perdoem, mas eu acredito que é isso que vai acabar acontecendo. Eu sou usuário e eu tenho o ChatGPT como funcionário de minha empresa. E eu tenho treinado constantemente com os comandos corretos, com os direcionamentos. E, para mim, tem sido vantajosíssimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Você desmente ele. Sim. Ele diz o quê? Ele refuta. É tipo assim, se você pedir informação, Certo. ele te diz a informação, você vai dizer, você está errado. Ou errada, tanto faz. Não fiz ainda esse... Faz isso, ele vai dizer, me desculpa. Por exemplo, se você chegar hoje e perguntar aonde é o melhor São João do mundo? Ele vai dizer que é onde? Rapaz... Nunca fizeram esse teste? Não, vou fazer. Pelo fato de eu morar em Caruaru, será que ele vai dizer que é Caruaru? Não. Não. É Campina Grande. Porque é o dado que ele tem. E aí você contesta ele, vai dizer, não é. Não é Caruaru. Aí ele vai dizer, me desculpa, tal, é porque como uma rede neural, eu só tenho informações até setembro de 2021. E até lá estava considerado. Não é? Aí você vai dizer, é Caruaru. Aí ela vai lá e vai dizer, não, é isso mesmo, é Caruaru, é a cidade que é o maior, tal. Aí você vai embora tranquilo e feliz. No outro dia você chega lá e pergunta novamente. Deixa eu ver se esse safado aprendeu. Uhum. Aí você pergunta. Aí ele vai dizer que é o quê? Caruaru. Campina Grande. Ele vai insistir. Porque ele é conivente com o momento. Na verdade, é o seguinte.
É um algoritmo que está por trás. Sim. Não existem vários, milhões de algoritmos ali por trás. E não Tu vai fez existir essa pergunta, foi eu? várias vezes. Várias Vou vezes. brigar Do com ele Caruaru? hoje. Claro, Do Caruaru. eu sou Não, cara- do Melhor São João? Sim, eu sou caruaruense e defendo, mas mesmo só escutando rock, eu Bairrista. demais. Tem uma briga pra pegar hoje à noite com o Eu GPT sou no chat, assim. mas tudo bem. Pronto, pode começar lá. E aí, quando ele fala Campina Grande, eu digo não. E a minha governadora, Pernambuco, disse que não era. Se ela disse que era Caruaru, Então é verdade. ela sabe mais do que o chat GPT. ai, tem Mas briga assim, certa tem pra muito hoje. disso. E veja, o que é a rede neural? O que é o aprendizado de máquina? Quanto mais pessoas começarem a informar e quanto mais conteúdo for processado, informando que o maior e melhor São João do mundo é de Caruaru, é mais tendencioso que realmente a inteligência artificial capte essa informação, ela entendeu, ela buscou e ela realmente teve essa afirmação por essa quantidade, esse número de pessoas. E aí ela pode ser que ela modifique o algoritmo e de repente ela começa a informar que é Caruaru. Nada mais é do que uma compilação de dados, como você disse, que esses algoritmos, a inteligência, é abastecido por seres humanos. Sim. Né? Então é isso. Sim. E não. Ele começou por seres humanos, mas a própria máquina, o machine learning, que é o aprendizado de máquina, o Big Data, que é a grande quantidade de dados que é processado lá, entre ele mesmo, ele Já vai faz cruzando isso. os dados e vai fazendo isso. Mesmo assim, mesmo pegando uma briga com o chat GPT hoje à noite, Falar. eu vou pegar. Mas mesmo assim, gente, é uma ferramenta muito. Essa história que Alan falou de profissões que sumirão, outras que surgirão, outras que se adaptarão. Mas é uma ferramenta do cara. Mas assim, se a gente pegar, eu tava pensando agora, se a gente pegar historicamente as revoluções, alguns empregos ficaram para Sim. trás, né? Porque eu sou do tempo da datilografia. Não sei, sou do sabe, Teletubbies não, pra cá. Aham. TV Cruz. Antigamente, o cara fazia o curso de datilografia e saía empregado. E era caro. Era, Eu tava você vendo sempre um era. artigo essa semana que custava, na época, R$900, que é um valor absurdo. Pra... Reais não, nessa época eu tinha... Cruzeiro, assim. Porque eu sou do real. Não, do real não. Aí o cara saía de lá empregado, o cara terminava o Já era curso de certo. datilografia, já estava com seu emprego certo. Então, aí né, modificou, né, a parte quando começou os computadores e tal. As coleguinhas telefonistas da Telp. Pois Não que é. seja da minha época, mas eu li sobre. Não, eu era do tempo, como eu morava em Altinho, você ligava, o número do telefone da minha casa era 42. Aí você precisava ligar para uma telefonista, por exemplo, eu queria ligar para Caruaru. Aí eu ligava, disse, eu queria ligar, para conseguir a ligação era um tormento, né? Você passava a manhã toda. Agora ligar para a casa de Arthur, o número dele é tal. Aí eu ficava esperando, aí ela ligava, Ela fazia essa ponte. e eu acho uma realidade muito próxima, gente. Eu tenho 42 anos, né? Então, assim, O primeiro emprego do meu pai foi vendedor de lixa telefônica. pronto. Essa lixa profissão telefônica- existe? Não. Verdade. Telefonista, né? Enfim. E aí as pessoas foram se adaptando, né? Só que assim, a minha preocupação é que se virar tudo tecnológico, né? Então, e eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria que eu acho que lá na frente vai ter uma transformação digital muito grande. As coisas vão ficar muito artificiais, muito digital. E lá na frente vai ter uma necessidade de voltar, de alguma forma. Não voltar ao passado em si. Ter uma compensação, mas né? de tornar as coisas mais humanizadas. Eu acho que até para a saúde psicológica das pessoas. Mas isso já está Eu sendo tenho. discutido hoje, inclusive por muitas pessoas da própria área de humanas, da psique e tal, e pelos defensores da própria tecnologia. A necessidade de pensar que antes de ser tecnológico tem que ser humano, tem que preponderar essa percepção. Eu digo que já está, ainda tímido, mas eu entendo a tua preocupação. Lá na frente isso vai ser preciso acelerar, porque infelizmente a gente vai ter um uso exagerado e equivocado dessa tecnologia. Mas eu adoro. iPhone e Apple lance cada vez mais novidades. Siri pode me ouvir. Fique à vontade. Eu costumo brincar assim com alguns clientes e eu estou fazendo acompanhamento são 5 diretores agora e eu acho que só um deles tem iPhone. E aí no meio da conversa, aí eu pergunto, não, mas não precisa colocar essa ferramenta e tal. É tecnologia, né? Eu sei que você não entende, que você usa Android. Eles ficam fulos da vida. Não, Olha, quem não usa iPhone... Nada, deixa eu dizer a você. Ele era quem antigamente. Abolia o iPhone. Não, iPhone não, prestava não.
Ele não vem com essa não, que eu tô lembrado Mas é aqui assim, de você. quem é do Ai, outro depois- lado, é. é bem... Quando muda pro lado de cá, da galera do iPhone, Não, o computador dele era Dell, não sei o que, agora é Mac, Mac, iPhone, é o reloginho. é o outro. meu amigo. É sobre isso. Ó, Aí, Tem um fone eu também. tá pensando que é só isso? Daqui a pouco vem o carro aí, logo, logo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da utilização da tecnologia e dos processos da Autoplanos, já que tá aqui, inclusive, o nosso mascote. Como é que funciona? Como é que o grupo utiliza essas possibilidades? Vamos lá. São clientes chatos da Gota. Yeah. Como a gente falou no começo da conversa, é sempre bom a referência de Alan, né? E o grupo de Alan é sempre muito forte em tudo que ele sempre faz com muito carinho, muito cuidado. Eu acredito que a gente teve muito esse fit cultural, a gente divide muito dos mesmos princípios, eu acredito que por isso que a gente tem uma parceria tão forte assim. E os processos, acredito que são os primeiros a existirem lá dentro. Certo. Depois dos processos, a gente começa a utilizar as ferramentas. E não só necessariamente as minhas ferramentas, como foi implementado recentemente uma ferramenta lá de multi-atendimento pelo WhatsApp. Sim. Então, a gente tem ferramentas lá para que possa atender desde o princípio, que quando começa com um consultor oferecendo a proteção veicular, e fazendo processos de filiação através de um aplicativo de vistoria, até o processo de gestão financeira interna e gestão dos eventos sinistros, que é quando há uma colisão, um roubo, um furto. Então, todo o processo ali dentro. Ferramentas Kanban, como por exemplo o Trello também, que é utilizada lá. Então, tem inúmeras ferramentas, porque os processos eles precisam ser o mais eficaz possível. Eu acredito que é muito bem definido esse conceito de missão, visão e valores lá na Autoplanos. Eu acredito que em um dos processos lá, não vou me lembrar exatamente, do missão, diz que que o princípio tem que ser rápido. Eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas reforça a necessidade de tudo que você fizer, tem que fazer rápido. E eu acredito que a tecnologia é uma ferramenta de suporte para isso. Sim. Então, o associado, depois que todo o processo interno percorre dentro do ERP, que é o software principal de gestão, o associado tem um aplicativo onde ele consegue ter todo o histórico financeiro dele ali, ele consegue visualizar, vem novidade aí, viu, Alan? Ele consegue visualizar toda a parte de gestão dos eventos, por exemplo, essa é a novidade, que eu acredito que está sendo lançada hoje. Primeira mão. Em primeira mão, eu estava vindo para cá. Nem a Alan sabia. Nem ela sabia. Na verdade, eu estava vindo para cá quando eu vi as mensagens dos meninos lançando já o aplicativo da Autoplanos. Se brincar, ele foi lançado agora e eu nem vi ainda. Por exemplo, o associado ele consegue visualizar em que momento está o veículo dele no processo de eventos. Porque olha só, imagina que houve uma pequena colisão e tem um serviço de lanternagem, pintura para ser realizado. E aí isso pode demorar 15 dias, 20 dias. Aí tem a compra das peças, e aí tem o serviço de lanternagem, tem o serviço de montagem, então tem o serviço de controle de qualidade. E aí para o associado, ele tem que ficar ligando, às vezes ele quer ir na oficina, ele quer ver. E agora no aplicativo do associado, ele começa a visualizar o status, ele começa a saber em que momento se encontra e se foi concluído ou está no processo de abertura ainda. Ótimo. Então ele começa a visualizar. Ele tem a informação na palma na mão dele. Ou seja, a gente transforma as coisas mais rápidas. A experiência dele vai ser diferenciada. A experiência é melhor. A gente tá chegando aqui na reta final e eu vou fazer a indicação, como toda semana, de uma leitura. Eu pensei que a gente tava começando. E tem essa pegada. Eu peguei aqui ali no relógio, eu disse, caramba, já faz. Já... Passa muito rápido. É muito bom, é muito bacana esse. Quando a conversa é boa, é assim. Queremos você aqui em outra oportunidade, inclusive. Certo? Mas nós vamos encerrar. Mas antes de fazer aqui uma indicação, semana passada eu falei já de um livro. E agora eu tô lendo esse aqui. Vê se quem tá em casa dá pra enxergar. Um Dia Sem Reclamar. Davi Lago, aluno do Marcelo Galupo, eles trazem uma reflexão sobre a força da gratidão. Eu estou fazendo umas leituras bem interessantes que, graças a Deus, eu não sofro disso, de ingratidão. E posso falar tranquilamente. Mas tem alguns exercícios, são 7. Tu gosta do número 7, né? Pronto, tem 7 exercícios aqui para você que é ingrato, trabalhar a gratidão. Pega aí a dica e dá uma lida. R$19,90 nas Americanas, tá? Deixa eu fazer uma pontuação bem legal. Fica à sobre vontade. isso, por favor.
Alan paga aí o excedente. Ah, tudo bem. Ele tem um bônus, ele tem um extra aí, um AV. Alan me indicou um livro muito legal, que é o Gerente Minuto. E você pontuando aí, um dia sem reclamar, e eu achei uma coisa muito legal lá no livro, que é o seguinte. A gente pensando, e como a gente estava falando agora com os processos digitais, sobre velocidade, Sim. vantagem competitiva, tempo é algo que realmente tem que ser muito bem aproveitado. Sim. E nesse livro, Gerente Minuto, minuto justamente porque tudo tem que ser realmente muito rápido, dentro de 60 segundos já para fazer inúmeras coisas. Tem um momento lá em que ele fala o seguinte: quando um colaborador vem conversar comigo e ele diz o seguinte, eu tenho um problema. Aí o Gerente Minuto faz, e qual é o seu problema? Aí ele diz assim, Deixa eu puxar um problema aqui que talvez fosse da realidade aqui. Certo. O meu sistema não está conseguindo cadastrar a camisa azul, um exemplo. Aí o gerente faz, e como é que você gostaria que ele fizesse? Não, eu gostaria que ele cadastrasse o vermelho, o azul, o rosa e colocasse os tamanhos lá. Tá, tudo bem. Você já falou com o departamento de TI? Disse, não. Então você não tem um problema, você tem uma reclamação. Ele faz assim, não perca meu tempo e nem o seu tempo. Quando você vir conversar isso, comigo, né? Já venha com uma solução e não com uma reclamação. Talvez esse livro aí complemente isso. Com certeza, conversam. E já fica a dica também, então, do livro. dessa leitura. Eu compro toda semana no Amazon, ele não vende muito. Ele só vende uma unidade por compra. Aí toda vez que eu compro um para eu presentear uma pessoa. Sabe? Ele só não me presenteou, ele disse assim, compra tu. Não, tá. Eu comprei. Eu vou ficar calado, porque eu posso estar no grupo dos que vão ser presenteados. Deixa eu calado, né? Vai que aconteça dessa forma. A gente agradece, né, Alan, essa disponibilidade do meu conterrâneo, porque agora eu sou Carol. Cara, foi muito legal, assim, eu acho que o tempo passa muito rápido quando a conversa é agradável, quando a gente tá de frente, quando eu tô, pelo menos, com meus amigos. E Arthur é um parceiro que a gente tem comercial, mas eu acho que, acima de tudo, a gente é amigo. E assim, quando a gente começa a conversar, quando a gente conversa de tudo, sobre tudo, e o tempo voa, né? E a gente às vezes vai fazer uma reunião, às vezes de 2 horas, passa o dia todo fazendo uma reunião. Deixa eu fazer uma pontuação bem rápida. Você falou dessa história de conversar, e eu sei disso, que quando a gente vai pra lá também conversa durante horas e horas e horas. E hoje, vindo pra cá conversando com o Gui, da Start, falando sobre a história do cafezinho maldito. Pra quem não sabe o que é o cafezinho maldito, é quando um cliente lhe convida pra tomar um café, mas na verdade ele quer só usar a sua consultoria gratuita durante aquele café. E com a Alan acontece o cafezinho bendito. A gente vai tomar o café, né? E é papo, é conversa, é ideia. O papo de empreendedor surgiu de um cafezinho lá, com a Alan, na Autoplanos, e mudou o comportamento da comunicação de Santa Cruz, inclusive. Tem muitos podcasts e programas de rádio da mídia tradicional que mudou totalmente. A galera agora é falando de empreendedorismo, mas a gente bate no peito e diz que começou aqui. Começou conosco. Mas é a história do cafezinho bendito. Cara, e assim, eu acho que foi bom. Vê como é bom as ideias, né? Que aí muda completamente muda, assim, às vezes, o que eu queria trazer, eu não sou comunicador. Não sou um bom orador, porque aí tá o cara que tem de rádio muitos anos, né, de rádio e tal. Mas eu queria, o que é que eu queria trazer? A informação de pessoas que viessem aqui trazer o seu conteúdo que é perto de você. Por isso que assim, eu sou avesso àqueles empreendedores de palco. O cara, não sei o que, pega o microfone lá. Sucesso, não, eu quero trazer o cara aqui que começou... Que você participou de um evento que a gente, né, teve um evento aqui em Santa Cruz, que o case lá dos caras é muito legal, pô. Muito bom, eu gosto de trazer isso, informação, e trazer você aqui, Arthur, é um prazer. Você sabe da amizade que a gente tem, independente do negócio, a gente é amigo. E você é um cara que eu tenho uma referência quando fala de tecnologia. Eu sou o meu consultivo. Quando eu vou comprar um celular, eu pergunto, Arthur. Olha, assim, presta, vale. Uma TV, qualquer coisa, eu me informo com ele. Então, além de tudo isso, obrigado. Eu acho que o papo devia se estender mais. Eu acho que quando a gente nem seguiu a pauta, né? Porque a gente verdade, ótimo. É uma ideia para a terceira temporada. Quem sabe um podcast mais longo. Então, cara, brigadão. Obrigado por eu sei que você é muito ocupado, ter vindo aqui para Santa Cruz para poder estar participando disso.
É um prazer enorme e eu acho que você tem muito a contribuir. As pessoas vão começar a conhecer mais você. Dentro do seu segmento você é muito conhecido, mas eu acho que você tem muito conteúdo para tá podendo dividir com as pessoas. Eu acho que a partir daí você consegue. Com certeza. E antes dele agradecer, deixa eu vender ele. Você, empreendedor que está assistindo e que quer na sua empresa o sucesso que a Alan tem no que tange tecnologia e tudo mais, ó, o Cabra. Aproveita. Obrigadão, meu querido. Melk, muito obrigado pela oportunidade. De vez ou outra eu acompanho lá os podcasts de vocês. Obrigado. Sempre realmente vejo como é bem comunicativo e são sempre assuntos muito interessantes. E eu acho que é isso, né? O podcast ele tem essa pegada, esse objetivo que é compartilhar informação. Sim. A gente acha isso sempre muito legal. E Alan, cara, eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu sempre costumo dizer que assim, para todos os meus clientes, a Alan é a referência. E aí eu não vou mentir. Sim. Quando eu digo que trabalho com autoplanos, a gente tem certeza de que a gente já conseguiu aumentar a nossa possibilidade de fechar com o cliente. Graças a Deus, hoje, a gente não tem mais uma prospecção ativa. A gente realmente, como a gente escolhe os clientes, a gente espera que realmente venham e eles vêm por um processo de indicação. A gente tem clientes no Sudeste e no Nordeste e normalmente são sempre por esse modelo. E quando a gente fala autoplanos, cara, a gente sempre... Eu acho que assim, eu tenho certeza e que todos os grandes players do meu segmento diz que o sistema deles rodam na autoplanos. Porque ela é referência. E aí eu já cheguei... eu já cheguei em um cliente e aí ele perguntando quais são os meus clientes, eu falei autoplanos. Não, mas autoplanos é com fulano. Aí eu... Só se ele mudou agora, nesse momento. Porque até ontem ele estava conosco. Não, a vida toda. Ele tem até foto lá. Ele fez alguma visita na Autoplanos e ele foi lá, tirou foto e ele usa ela mostrando. Caramba. Que é... Então, assim, é sempre um prazer, né? E Alan fez um convite para poder trabalhar em mais um projeto dele. E assim... Nos outros 6 ele já convidou também. Ele participa de tudo, é consultivo. E é sempre um prazer. Eu te agradeço demais. Assim, eu tenho como amigo também, só para você ter uma percepção disso, né? A minha esposa mesmo, ela sempre diz, eu gosto de Alan, eu nem tenho tanto contato assim com o Alan, mas eu já olho para ele, eu já gosto de Alan. Eu vejo sinceridade, eu vejo uma pessoa boa nele. Verdade. E ela tem uma percepção muito boa para pessoas. Então, assim, eu te agradeço pela amizade, e acho que acima de tudo amizade, e eu sempre disse que se tudo desse errado na minha vida, eu ia chegar perto de Alan e dizer assim, Alan, tem algum lugar aí, eu sei varrer, encaixa aí. Pelo menos eu varrer. Eu acho que ele abriria espaço para mim nesse sentido. Então, é um prazer, muito obrigado, e contem comigo, no que precisar eu estou por aqui. Nós agradecemos. Alan, até semana que vem. Até semana que vem, amigo. Vamos pensar aí já no próximo convidado e trazer... Carlos tem uma sugestão. Carlos é nosso consultor. É o assessor do podcast, né? Carlos é o assessor do podcast. Ele sugere pautas bem interessantes. Semana que vem estamos de volta, não é isso? Semana que vem estamos de volta, amigo. Obrigado aí por mais uma oportunidade. Eu que agradeço. Com você mais uma noite aqui. Muito bem. Reta final, agradecer a todo mundo que assistiu, você que está assistindo agora no Spotify, né, já que a gente disponibiliza sempre no dia seguinte o episódio. Semana que vem tem o episódio 31 e 32. Daqui a pouquinho acaba a segunda temporada. Na terceira temporada tem identidade visual nova e quem sabe mudanças mais virão por aí. Que Deus abençoe grandemente que nesses próximos dias nós trabalhemos apenas bons sentimentos e boas vibrações em nossos corações. E lembre, se você não consegue se amar, como é que você vai amar outra pessoa? Tchau. Encerramos por aqui o melhor do dia. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.